E depois estaremos celebrando a Santa Ceia, amém? Amém. E aí, o de hoje foi só uma palavra, viu? Tá certo? Santa Ceia eu acredito que é mais íntimo da igreja, tá certo? Amém? Você gostaria de ocupar para Jesus? Glória a Deus. O salve amado igreja, uma paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Quem foi que já ouviu o Senhor falar nessa noite aqui, irmãos? O Senhor falou a partir de quando eu cheguei aqui, quando realmente, louvado seja Deus, a missionária trouxe a palavra devocional, e segundo os louvores, louvado seja das senhoras da série, da subsérie, e o terceiro louvor, que é José Litos, né? Juscelino? Mas ali, irmãos, Deus é bom. Não que eu quero fazer aquilo que você realmente, louvado seja Deus, anela no seu coração, a não ser aquele que realmente, aleluia, comanda a nossa vida. A Bíblia diz que nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. E eu disse, Senhor, o que é que eu irei realmente trazer para a tua noiva nessa noite? E ele disse, louvado seja Deus, vasculha em minha palavra, abre a castoriada da barraça. Aleluia, louvado seja Deus. E ali 12 da manhã o Senhor me deu a palavra, e pela misericórdia de Deus, aleluia, eu passei a tarde lendo, e disse, Senhor, não resta a palavra. E eu fiquei indagando com Deus, aleluia. E eu tentei mudar, a palavra é esta, a palavra é esta. Mas salve a mãe de uma paz do Senhor, irmãos. Deus é bom, aleluia. Louvado seja Deus, não tem coisa melhor do que você estar na direção do Espírito de Deus. Eu quero ler para a igreja, louvado seja Deus, aleluia, em Apocalipse, capítulo 20, aliás, capítulo 10, né? Louvado seja Deus. A missionária trouxe o capítulo 21. Louvado seja Deus, e eu estou lendo aqui, em nome de Jesus, no capítulo 10. Louvado seja Deus. Não tem coisa melhor do que você realmente, louvado seja Deus, estar, aleluia, procurando fazer, aleluia, a vontade de Deus. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, né, nós realmente falamos, como disse a sua amiga, vai tudo bem, oh glória, né, irmãos? Louvado seja Deus, os irmãos aqui estão afiados, estão público antecipado já, realmente até esperando somente a gente ler a palavra do Senhor, né? Então vamos ler aqui em nome de Jesus Cristo, aleluia, aqui em Apocalipse capítulo 10, verso 1, que diz assim: E vi um outro anjo que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando clama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram zoar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: Sela, o que os 7 trovões falam, e não o escrevas. E o anjo que vi, está sobre o mar e sobre a terra. Levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, o que dele há, e a terra, o que nela há, e o mar, o que dele há, que não haveria mais demoras, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocou a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar, e abre sobre a terra. E fui ao anjo dizendo:
dizendo-lhe: dai-me o livrinho, e ele disse-lhe: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetize outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Bendito seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Às vezes eu me confundo aqui um pouquinho, irmão, porque a minha Bíblia é toda marcadinha, às vezes passa por cima. Louvado seja Deus, né? Na leitura, às vezes eu tenho que parar, mas realmente, louvado seja observar a letra bem direitinho. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui, irmãos, louvado seja Deus, como diz aqui a palavra do Senhor, no capítulo 10, do versículo 1, que diz: e vi outro anjo forte que descia do céu. Louvado seja Deus. Então, nós vemos aqui, irmãos, que alguns realmente comentam, alguns comentaristas, louvado seja Deus, acreditam, louvado seja Deus, que este anjo forte, louvado seja Deus, que realmente seja, né? Louvado seja Deus, que seja o próprio Jesus. Este anjo forte, muitos acreditam, né? Que realmente seja o próprio Jesus. Aleluia. Então, o que eu quero realmente dizer aqui nessa noite para a igreja, louvado seja Deus, e a igreja sabe muito bem, louvado seja Deus, que, como diz a palavra do Senhor, aleluia, que Deus, realmente, louvado seja Deus, Ele tem, aleluia, comigo e contigo. O que? Mas digam lá, um segredo. Deus tem um segredo, louvado seja Deus, aleluia, comigo e contigo nessa terra. Louvado seja Deus. Agora para a gente entender, louvado seja Deus, do Senhor, aleluia, esse segredo em que realmente Ele tem comigo e contigo, louvado seja Deus, precisamos buscar o conhecimento desse segredo, louvado seja Deus, que realmente está nele. Aleluia. E como é que nós podemos realmente adquirir este segredo? Louvado seja Deus. É realmente, aleluia, vamos dizer assim, estacionando, se paralisando, se acomodando, em não querer realmente, louvado seja Deus, buscar, aleluia, aquele que realmente tem nos advertido. Meu povo só é por falta de conhecimento. Aí eu quero ser cheio que nem o pastor Ronaldo, eu quero ser cheio que nem o presbítero Vacilo, eu quero ser cheio que nem o irmão Antônio, que nem a missionária Regiane. E como é que nós realmente poderíamos ser cheios, louvado seja Deus, aleluia, aleluia, desse conhecimento, aleluia, desse segredo que Deus tem para mim e para ti, se nós realmente não temos a disponibilidade, nem tão pouco interesse, realmente louvado seja Deus, de querer adquirir de Deus esse segredo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Então eu te pergunto, onde está, né, o maior segredo, né, de Deus? Aonde está o maior segredo de Deus? Na Bíblia. Está na Bíblia. E se nós buscar realmente o conhecimento desse segredo de Deus, com certeza nós vamos obter dele o que ele realmente tem dito. Se tu realmente não tem o conhecimento, se tu não tem a sabedoria, me pede que eu te dou. Mas se eu me acomodo, eu não quero receber de Deus esse, aleluia, vamos dizer assim, o que ele realmente tem dito. Eu tenho um segredo para te dar. Eu tenho um segredo para te apresentar. Louvado seja Deus. Então nós vamos aqui na leitura, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que este grande segredo nós só podemos encontrar, louvado seja Deus, na palavra do Senhor, como diz, louvado seja Deus, Jeremias 33:3. Jeremias 33:3. Então nós vemos aqui que esse segredo, olha aqui, como é realmente para a gente confirmar, irmãos, diz assim, olha: clama a mim, e respondeste-ei, e anunciei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim, e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, aleluia, que realmente nós sabemos, aleluia. Nesses últimos dias, irmãos, Deus vem, louvado seja Deus,
vamos dizer assim, tem realmente me incomodado, aleluia, e tem realmente me cobrado, para eu buscar mais um pouco o conhecimento em que realmente, aleluia, ele quer realmente que eu venha me empenhar mais para ele me entregar. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui que este conhecimento, né, esta vontade de Deus, realmente foi revelada, essa revelação, né, de Jesus Cristo para João, para realmente ensinar as 7 igrejas, irmãos. E esse ensinamento, louvado seja Deus, alcançou, nos chegou até a nós hoje. Louvado seja Deus. Porque é que realmente João, louvado seja Deus, aleluia, aleluia, é realmente esse homem, bendito seja Deus, que teve esse privilégio, aleluia, de ser realmente escolhido pelo próprio Deus, aleluia, para realmente, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, receber dele esta revelação para passar para a igreja, as 7 igrejas da época, né? Aleluia, realmente, e chegou até nós, pois alcançou, louvado seja Deus. Por quê? Porque com certeza, louvado seja Deus, ele tinha interesse. Ele tinha interesse realmente de se aprofundar no conhecimento. E Deus jamais irá dar a alguém aquilo que realmente ele não tem interesse de realmente aprender. E quando realmente o homem tem interesse de aprender, com certeza o Senhor vai revelar, aleluia, sobre a vida dele, o que realmente está no oculto, no profundo, no escondido. Isso aqui é coisa realmente não fazem eles profunda, irmãos. Louvado seja Deus. Então, como disse, e vi outro anjo, né, forte, que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. Louvado seja Deus. E se nós pesquisarmos na Bíblia, em nome de Gênesis, Apocalipse, a gente vai ver realmente vários versículos que realmente, louvado seja Deus, aleluia, ele realmente, aleluia, ele constata, louvado seja Deus, aleluia, que aqui realmente, né, como diz aqui na palavra do Senhor, que realmente aqui nos dá realmente entender que realmente, aleluia, esse forte anjo é o próprio Cristo. Eu creio dessa forma, louvado seja Deus, né? Então, como diz, e tinha na mão um livrinho aberto, depois o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, louvado seja Deus, e clamou com grande voz, quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram exalar as suas vozes. Louvado seja Deus. Aleluia. Então nós sabemos que este livrinho, com certeza, irmãos, é este livro que está na minha e na tua mão. Louvado seja Deus. E João realmente foi buscar qual foi escolhido para realmente, louvado seja Deus, passar essa revelação para a igreja. Louvado seja Deus. E a igreja que realmente, louvado seja Deus, ela está anelante. Aleluia. Ela está realmente, louvado seja Deus, aleluia. Realmente crendo, confiando, acreditando na palavra do Senhor. Com certeza ela realmente anela um dia, realmente partir dessa terra e estar com o Senhor lá na glória. Mas para isso, irmão, nós temos que realmente, louvado seja Deus, aleluia, comer. Comer realmente, louvado seja Deus, este livrinho. Aleluia. Pegar realmente, mastigar a folha, não, irmão. Você realmente lê a palavra, quando você não entende, você continua lendo. Se você não entende, continua lendo, relendo, até você realmente, louvado seja Deus, ver da parte de Deus, o seu interesse, que você está realmente interessado em aprender, e aí realmente o Senhor vai realmente constatar na tua vida. O meu filho realmente está se esforçando, ele está lendo a minha palavra, então eu vou cumprir na vida dele, o que eu vou prometido. Te esforça, que eu te ajudarei. Tem que dar esforço. Louvado seja Deus, não é fácil. Louvado seja Deus, você está aqui realmente, aleluia, esse culto pregando, aleluia, com a igreja que já conhece, louvado seja Deus, quase de cor a palavra de Deus. Mas nós temos que pregar realmente, louvado seja Deus, aquilo que nós vivemos, porque se nós pregar aquilo que nós não estamos vivendo, nós estamos realmente enquadrados, louvado seja Deus, na parte em que realmente nós não fazemos parte como filho de Deus, mas fazemos parte realmente como filho das trevas. E nós sabemos que a Bíblia diz que aqueles que realmente, aleluia, se titulam como realmente pessoas que são realmente, vamos dizer assim, são pessoas que realmente não falam a verdade, realmente são pessoas que realmente estão tituladas como filho das trevas, não como filho da luz. E nós vemos que realmente, não fazem Deus, muitos realmente se diz que estão na presença de Deus, mas realmente pelas atitudes estão na ausência. Né? Como eu estava aqui passando assim, né, geralmente o que realmente tem acontecido no meio da gente que somos realmente servos de Deus. Aleluia. As pessoas pensam que às vezes
por a gente realmente não estar falando, não estar revidando, pois que a gente não entende, pois que a gente é menino, pois que a gente realmente não tem, não fala Senhor, um conhecimento espiritual nas nossas vidas, para realmente não falar seja Deus, aleluia, deixar realmente passando, né? De leve. Até chegar o momento que Deus realmente vai, nos impulsiona e diz, vai, puxa a orelha dele, vai puxar a orelha dela, que é para ele realmente, é para ela realmente entender que eu tenho negócio com ele, eu tenho negócio com ela. E sabe que realmente, e nós sabemos com certeza, aleluia, o próprio Deus sabe. Não fala sobre Deus que nós, seus conhecedores, em buscar o conhecimento da palavra, nós realmente temos que, né, procurar realmente alguém que tem de Deus, aleluia, os seus ensinamentos por intermédio da sua palavra, para quê? Para que realmente nós não venhamos maltratar o irmão, não venhamos realmente, como fala de Deus, lançar, como fala de Deus, aquela alma que está realmente sendo pastoreada, ensinada por o seu pastor, para que realmente nós não venhamos matar aquela alma. E essa sabedoria é que nós temos que adquirir de Deus por intermédio do conhecimento da palavra. E é sobre nos ensinar. Tu não tem, pede que eu te dou. Não fala de Deus. É como o pastor fala aqui, não fala de Deus. Né? Quando realmente os irmãos, alguns não vêm, por consequência que realmente está ouvindo a palavra, e realmente não deixar a palavra entrar, e realmente descer para o coração, aleluia, fica realmente meio mediando a cabeça, fica realmente torcendo o beijo, e quando chega em casa vai falar. Aí pensa que realmente está falando, não fala de Deus na ausência, não fala de Deus do pastor, mas está realmente falando na presença daquele que realmente está com seus olhos realmente, aleluia, né? E observando 24 horas por dia. Aí pensa que você está fazendo certo, no caso você está fazendo errado, não fala de Deus, mas o Senhor realmente está aqui nessa noite para nos ensinar, como sempre, desde o início que a igreja realmente foi, não fala de Deus, aleluia, iniciará na terra, que realmente os homens de Deus ensinam, aleluia. Porque para realmente ensinar, primeiramente tem que passar pelo processo de aprendizado. Então ninguém realmente vai ensinar que realmente não aprendeu. Então nós temos que aprender com a palavra. Temos que aprender com aqueles que realmente têm nos dado respaldo de conhecimento, louvado seja Deus, para realmente nós aprender e ensinar aqueles que realmente estão ainda engatinhando no ano leite, né? Então nós vamos aqui realmente na palavra do Senhor, como diz, aleluia. Aí diz, o versículo 3 que diz, e clamou com grande voz, quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas os 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-la, mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela, porque os 7 trovões falam e não o escrevam, louvado seja Deus, aleluia, não escreva, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos aqui, louvado seja Deus, aleluia, que tem coisas em que realmente o Senhor nos revela, aleluia, que nós temos que realmente ficar só para nós, mas tem coisas que nós temos que passar para a igreja, com certeza, louvado seja Deus, aleluia. Aqui, João, ele realmente, aleluia, foi revelado, e ele sabia muito bem o que é que realmente, aleluia, aquele trovão tinha falado por intermédio, louvado seja Deus, da voz do anjo. Ele sabia muito bem, ele disse, eu vou escrever, aleluia. E nós vemos aqui que realmente a palavra diz que realmente ele disse, não escreva, fica realmente em segredo, louvado seja Deus. Então tem alguns que realmente podem saber aquilo que Deus realmente, aleluia, tem para passar, aleluia, para só unicamente você. E tem algumas vezes em que realmente Deus usa alguém para passar para todos. Então no caso aqui que realmente, louvado seja Deus, essa revelação, em que Deus deu, louvado seja Deus, né? Aleluia, a João, bendito seja Deus, aleluia, foi um investimento para a igreja, as 7 igrejas, louvado seja Deus, mas quando chegou aqui, ele disse, sendo ouvido, né, os 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrevê-la, mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela, o que os 7 trovões falam e não o escreva, louvado seja por quê? Louvado seja porque com certeza esse segredo aqui realmente era para ficar somente com João, louvado seja Deus, não era para realmente ser passado para a igreja, aleluia, mas com certeza, louvado seja Deus, como diz a palavra do Senhor, o segredo, né, o segredo de Deus realmente é para aqueles que realmente Deus tem negócio com ele, quando ele realmente é interessado em buscar, louvado seja Deus, as coisas que realmente estão, louvado seja Deus, no oculto, no profundo, escolhido para consigo mesmo, né, irmão? Mas aqueles que realmente querem receber
nós. Louvado seja Deus. Então diz aqui no versículo 5, louvado seja Deus, ele dizia: um anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há. Louvado seja Deus. E que não haveria mais demora. Louvado seja Deus. Então, irmãos, eu já tenho visto, louvado seja Deus, alguns crentes, louvado seja Deus, desanimar a caminhada, porque acha que realmente, louvado seja Deus, aleluia, a promessa de Deus está realmente, louvado seja Deus, custando, aleluia. Mas nós sabemos, louvado seja Deus, aleluia, que aqueles que realmente lê a palavra têm que entender, louvado seja Deus, que realmente um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E nós sabemos, louvado seja Deus, aleluia, que este dia realmente está às portas. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos realmente estão se inspirando. E é o que nós estamos vendo hoje. A igreja realmente está, louvado seja Deus, aleluia, descansando. Agora eu digo com toda certeza, irmão, aleluia, a noiva, ela não está descansando, não. A noiva, ela se encontra armada, ataviada, esperando a volta do noivo. Porque a igreja somos nós. A noiva, realmente, ela está de aliança. Realmente, louvado seja Deus, desejosa, esperançosa, que realmente, aleluia, louvado seja Deus, entrar na noite nupcial. Pastor. Irmãos, essa é a verdade, essa é a diferença, louvado seja Deus, de igreja e noiva. A igreja, muitos pensam que é isso aqui, ó. A igreja sou eu e é você. Aleluia. A noiva é diferente. A noiva é aquela que realmente tem entendido, louvado seja Deus, a voz do seu pastor. O seu pastor, aleluia, espiritual. O pastor dos pastores, aleluia, e também escuta a voz do pastor terreno. Meu pastor, eu já estou acostumado a ouvir ele falar isso todo dia. Todo dia ele fala as mesmas coisas. E eu digo para você, irmãos, como eu disse lá em casa, o pastor está fazendo aqui essa campanha de 35 é, pastor? 35. E eu vou repetir o que a Anjo repetiu aqui. Eu vou repetir o que a Anjo repetiu aqui. Se você é um homem espiritual, se você é uma mulher espiritual, não fique indagando com a vontade de Deus, porque você pode se dar mal. E como você está falando isso, Pedro Leonardo? Porque a palavra é de Deus, a palavra não é do homem. Se eu estou trazendo essa palavra hoje aqui pela misericórdia de Deus, se na outra quinta-feira, não sei, né? Aliás, na campanha, né? Se na outra quinta-feira, ou Deus, não sei, se tornar realmente essa palavra ser repetitiva, isso aí eu já ouvi quinta-feira pelo presidente Leonardo, de novo, a mesma coisa. Nós temos que entender, louvado seja Deus, que quando a palavra é falada, louvado seja, é para o nosso próprio crescimento, é para o nosso próprio proveito na terra. Para quê, irmãos? Para que nós não venhamos, louvado seja Deus, nós sair do caminho, sair do fora. A palavra não é do de combate, a palavra não é da igreja, a palavra não é do presbítero Nascimento, a palavra não é do pastor, a palavra não é da igreja, a palavra é do Senhor, Rei dos Reis, pastor dos pastores. É ele que realmente, se eu quiser repetir 10, 20, 30 vezes a mesma palavra, é para o próprio conserto da própria igreja que está às vezes realmente desconcertada, e às vezes nem mesmo nós sabemos que estão desconcertados em cima daquilo que realmente nós estamos desconcertados e não estamos percebendo. Essa é a pura realidade, irmãos. Por que você está dizendo isso? Porque isso aconteceu comigo. Quando eu estava com a minha vida, né, vamos dizer assim, vamos dizer, a minha vida realmente toda empregueçada, e achando que realmente traduzia a Bíblia debaixo do meu braço, que eu estava certo, louvado seja Deus, e ali a palavra repetidamente ali nos ensinamentos, e eu dizia comigo mesmo as mesmas coisas, as mesmas palavras. Mas por que eu dizia isso? Porque eu não tinha interesse de aprender, não tinha interesse realmente, louvado seja Deus, aleluia, de buscar aquilo que Deus diz na sua palavra. Você não tem entendimento, você não tem sabedoria, você só erra, louvado seja porque você não busca o conhecimento na minha palavra. E isso aí realmente é onde mora o erro na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Porque nós estamos ensinados, nós somos realmente, louvado seja Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, direcionado cada dia, louvado seja
de Deus pela palavra e diz: eu só faço se Deus fizer, só faço se Deus falar comigo. Deus fala conosco todo dia, meu irmão. Louvado seja Deus. Deus fala conosco todo dia, no movimento de uma folha, de uma árvore, no movimento realmente louvado de um animal, por intermédio louvado seja de um louvor, que o louvor estava falando comigo aqui. Deus confirmou comigo aqui a palavra, louvado seja Deus. Basta a gente estar realmente no Espírito, louvado seja Deus. Mas às vezes as pessoas vêm realmente para cá de Deus, mas aí não é com doutrina. Louvado seja Deus. Mas essa palavra realmente, primeiramente ela vem para mim, depois ela vai para a igreja. Louvado seja Deus. Com certeza. Né? Nós sabemos que às vezes vem esse acontecimento na vida da gente, louvado seja Deus, e a gente às vezes quer até se chatear. Como aconteceu comigo, louvado seja Deus. Mas hoje eu entendo porque realmente eu era coagido, porque realmente eu era louvado seja chamado a atenção toda hora, porque realmente eu era aquele tipo de crente, louvado seja eu era crente, vamos dizer assim, não estou dizendo que é o gato irmão aqui, irmãos. Isso porque eu estou falando que realmente foi eu passei, que eu era um crente incapaz. Um crente que realmente eu dizia que era, o que realmente eu não vivia, mas eu era crente que eu era aparente. Eu aparentava ser. E Deus todo batia. Até que um dia eu fui pego, de verdade, louvado seja Deus, sai da palavra um pouquinho, louvado seja o Senhor, e hoje eu estou aqui pela misericórdia de Deus, e estou buscando conhecimento, e graças a Deus eu tenho me dado, louvado seja Deus, né? Vamos dizer assim, esse entusiasmo para realmente buscar, enquanto eu estou podendo achar, invocar o nome dele, enquanto realmente ele está bem perto, louvado seja Deus. Então, voltando para a palavra, Deus assim, jurou, né, por ele, aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra, o que não é ar. E eu já falei, né? Então vamos falar aqui para o céu. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando toca a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Como anunciou aos profetas seus servos. Louvado seja Deus. Eu espero, se nós não tivermos o privilégio de ver essa trombeta tocar, louvado seja Deus, mas o segredo de Deus na minha e na tua vida é nós continuar perseverando. Continuar perseverando. Não importa o que vir, o que vier, deixar de vir ou o que vier. O que importa é que nós venhamos realmente, louvado seja Deus, ficar no nosso local em que o Senhor nos chamou e nos temos colocado a caminhar na sua presença, buscando realmente conhecimento da sua palavra, porque com certeza, como foi falado aqui, o nosso pastor, louvado seja Ribamar, aleluia, novo, Deus realmente levou, está com ele realmente louvado seja guardado, lá no descanso, louvado seja Deus, e naquele grande dia, com certeza eu creio, ele está lá, louvado seja Deus no céu. Então essa é realmente, louvado seja Deus, a nossa finalidade de entender que realmente nós estamos buscando o conhecimento, para que nós não venhamos realmente, louvado seja Deus, aleluia, nesse grande dia, quando a trombeta tocar, a última trombeta, se nós estivermos realmente, louvado seja Deus, no descanso, louvado seja Deus, no céu, com certeza nós iremos ressuscitar, para a glória e louvor do seu santo nome. E aqueles que estiverem vivos e não realmente ser transformados e arrebatados, mas todos juntos nós estaremos lá, aleluia, porque é promessa de Deus, aleluia, é realmente, aleluia, louvado seja Deus, esse segredo em que Deus tem comigo e contigo, buscar, aleluia, mas não tem interesse de realmente, aleluia, entender esse segredo que Deus tem para passar para nós, louvado seja Deus, aleluia, como diz aqui, realmente, louvado seja Deus, no capítulo 24, louvado seja Deus, né? 24 de Mateus, verso 36 e 37, que diz: qual é o segredo de Deus que não pode ser revelado para a igreja? Qual é, irmão? O segredo de Deus que não pode ser revelado para a igreja? Louvado seja Deus. Existe um segredo que realmente não pode ser revelado para a igreja. Louvado seja Deus. Você que eu digo, você sabe. Viu? Você não sei esse segredo, irmão? Está em 24 de Mateus, e versículo 36 e 37. Louvado seja Deus, que diz: louvado seja o nome do Senhor. Dessa forma, eu vou ler e conversar, mas eu vou ler aqui para a glória de Deus. 24 de Mateus, 36 e 37, viu, irmão? 24, aleluia, 36 e 37. Quem diz assim, ó: louvado seja Deus, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Diz assim, ó: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão, nem os anjos dos céus,
nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi os dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. E o que continua a história? Todos comiam, bebiam, casavam, viraram em casamento, até que Jesus consumiu a todos. Sabe por quê? Porque muitos deles não acreditavam, louvado seja Deus, no segredo de Deus para com Noé. Ninguém acreditava no segredo de Deus para com Noé, louvado seja Deus. Mas nós acreditamos. Nós sabemos que realmente esse segredo, louvado seja Deus, um dia vai ser revelado para a noiva. Para a crente não. Para a igreja não. É para a noiva, que é onde está uma aliança, viu, irmãos? Você tem uma aliança com Cristo. Nós temos uma aliança com Cristo. E com certeza esse segredo vai ser revelado, viu, irmãos? Mas vou correr aqui para entregar o microfone para o pastor Ronaldo. Louvado seja Deus, né? Então diz aqui, no versículo 7, né, que vai no versículo 8, diz: a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, e toma um livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Vai lá, toma. Louvado seja Deus. Toma esse livro. Louvado seja Deus. Aleluia. Tu quer realmente louvado seja ser sábio? Tu quer realmente louvado seja ser cheio? Tu quer realmente louvado seja descobrir o segredo de Deus? Lê a palavra do Senhor para tu ver. Oh, glória. Deus é bom, irmãos. Deus realmente louvado seja Deus. Ele não vai dar nada de mão beijada. Louvado seja Deus. Aleluia. Né? Vamos assim, crentes preguiçosos. Porque quando um crente realmente se encontra um crente realmente, vamos dizer assim, disponibilizado para realmente buscar o conhecimento da palavra, com certeza ele vai começar realmente a fazer ele entender o que realmente Deus tem para revelar a ele. Os segredos que realmente vão fazer Deus poder adquirir dele por intermédio do nosso esforço. Porque se nós nos esforçarmos, com certeza, nós não vamos adquirir do Senhor, aleluia, esse segredo que ele tem para nos revelar. Louvado seja Deus. Então, com certeza, irmãos, Deus tem, aleluia, algo, louvado seja Deus, importante que nós para nos revelar. Precisa nós realmente sair do nosso comodismo e buscar Ele enquanto nós estamos podendo achar. Porque vai chegar o dia, louvado seja Deus, que este corpo, aleluia, este corpo realmente corruptível, aleluia, realmente louvado Deus, começar pela corruptividade, né, irmãos? Aleluia. Um dia nós sabemos que este corpo vai ser, louvado seja Deus, aleluia, vamos dizer assim, vai ser ressuscitado. E com certeza, vai ser transformado. Mas enquanto nós estivermos nesse corpo aqui, com certeza nós somos realmente fazer sujeito a pegar a qualquer momento. E para nós realmente continuar de pé, sem realmente não deixar a carne prevalecer sobre o Espírito, nós temos que estar realmente fazendo enraizado, alicerçado no conhecimento da palavra de Deus. Realmente está, louvado seja Deus, buscando o segredo de Deus para nós nos mantermos de pé. Aleluia, no seu chamado, Deus nos chamou para nós realmente estar caminhando na sua santa presença. Aí diz aqui realmente o que foi que realmente, aleluia, o homem de Deus fez, né? E fui ao anjo, dizendo-lhe: dai-me o livrinho. E ele disse: toma e come, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tu quer ver realmente louvado seja Deus, Satanás ficar furioso contigo, como ele ficou furioso comigo? Eu vou contar aqui bem rapidinho com os irmãos. Quando você está buscando a Deus, você pode até dizer, irmão, mas agora vai falar que não tem nada a ver, tem sim. Eu fui dormir 2h40 da manhã lendo, e quando eu me deitei, viu, eu criei 3 passarinhos em casa, 3. Aí eu realmente pastor eu dizer, mas já sabe, mas a igreja não sabe, eu vou passar aqui para vocês verem. O tanto quanto realmente aquele que busca a Deus, está buscando, não tem para buscar, realmente o diabo não vai deixar você quieto. E ali pela misericórdia eu fui me deitar e consegui dormir. O Senhor, eu quero me acordar, eu fui me deitar quase 3 da manhã. O Senhor, eu quero me acordar às 7 da manhã. Não me acordei às 7 da manhã, mas me acordei às 7h15. Uma série gritando na cabeceira da minha cama: irmão, corre aqui. Está acontecendo um negócio extremamente grave. Eu me levantei e disse: calma, que os passarinhos estavam morrendo. Eu peguei a gaiola, tirei com a maior calma, em cima da mesa, meti a mão, tirei o passarinho e passei cheio. Você já viu gente endemoniada, né, irmãos? As unhas assim, já viu? O passarinho estava do mesmo jeito, as duas vezes peguei. Quando eu peguei, eu meti a mão, estava só o bolozinho da gaiola. Quando eu meti a mão, eu peguei aqui, eu trouxe ele para fora, e ele atracou no meu dedo com tanta força, e o coração dele, eu senti na minha mão, parece assim, tem que sair do bico. E eu levantei a mão para o céu. Levantei a mão para o céu, e 7h da manhã, se eu quero dizer, levantar 7.
Se eu me adolescente diz, eu estava dormindo, filho do pai, levantei a mão para o céu, apresentei o passarinho, repreendi o mal que vinha para atingir a minha vida, atingir a vida da minha companheira, e lancei meu nome Jesus Cristo de mal por terra, e quando eu soltei a minha oração, joguei o passarinho na gaiola, o passarinho realmente ficou de pé, foi para o coxo, troquei a água, limpei o piso da gaiola, e coloquei comida, o passarinho foi, comeu, bebeu, e tomou uma banho e estava vivo. Tomar vivo. Então nós temos que crer naquele que nós realmente pregamos, nós temos que crer realmente na palavra que nós estamos, no fato de ser Deus, nós assim, comendo, como realmente o anjo estava aqui, realmente como você vai essa voz, né? Ela não disse, foi aonde dizer-lhe, dá-lhe um livrinho, e ele disse-lhe, toma e come, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei, né? E tomei o livrinho, a mão do anjo, e comi. E na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Eu falo assim, Deus. Quando tu está realmente, eu falo assim, Deus, fazendo a obra de Deus, anunciando a palavra, não falo assim, Deus, aleluia. A palavra que está saindo realmente de ti, lançada para aquele que está fazendo tudo errado, irmão. Aleluia, ela realmente ela machuca, ela maltrata. Louvado seja Deus, mas futuramente, tu com a tua vida no altar, com o teu joelho no chão, pedindo que tu realmente o Senhor realmente nos ensinará a fazer. Aleluia, clamar pelas almas, ela vai se tornar da forma que realmente ela está na tua boca como um mel, ela vai se tornar na boca daquela alma da mesma forma como um mel, da forma que realmente ela se torna na tua boca. Então é dessa forma, louvado seja Deus, que realmente nós temos que entender aquilo que nós estamos lendo. Nós temos que, quando realmente Filipe foi até o grupo, aleluia, mandado pelo Espírito, emocionado pelo Espírito, lá em Atos, né? E Filipe, o pregador, foi correndo. Quando ele chegou até realmente a presença do eunuco, ele estava no carro, ele disse: não entendeu o que tu lesse? A resposta do eunuco foi para o Filipe, disse: como é que eu poderia entender o que eu estou lendo se não tem ninguém que me ensine? Nós estamos aqui, louvado seja Deus, porque já aprendemos e continuamos aprendendo para ensinar a Deus que lá fora não sabe de nada, irmão. Essa responsabilidade está sobre mim e sobre você. Louvado seja Deus. Para terminar, irmão, pode pegar para o pastor Romano, louvado seja Deus. E ele disse, importa que profetize outras vezes a muitos povos e nações e línguas e reis. Esse é o papel da igreja: anunciar, esclarecer, louvado seja Deus, o que eu e você temos aprendido e continuaremos aprendendo, porque enquanto nós estivermos aqui, nós não sabemos de tudo. Estamos ainda, louvado seja Deus, aprendendo com aquele que é professor dos professores, amém, irmão? Eu corri aqui porque está faltando 15 minutos para 9, amém? Louvado seja Deus, amém? Então quero agradecer a Deus e quero também, louvado seja Deus, né? Agradecer ao Senhor pela sua oportunidade que ele tem me dado em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Quem crê na sua vitória aí?